Olá, pessoal! Mauro Souza falando aqui. Eu tenho uma história para contar para vocês, uma história essencial para mim. O nome dessa história é O Destino de Mariana. Essa história ela começa na barriga da minha mãe, sim, quando eu estava lá dentro. E segundo ela, eu estava numa posição que o ultrassom não conseguiu identificar se eu era menino ou menina, né? E ela fez só um ultrassom durante toda a gestação. Então, até aquele momento, eu era uma grande incógnita, né. Só que como meu pai, ele estava vindo de uma leva de 6 filhas meninas antes de mim, 6 filhas meninas antes de mim, eles já estavam contando com a sétima, né. Então mesmo na dúvida, mesmo sem saber, eles já estavam contando com isso. Por isso que até o meu nascimento, o meu nome era Mariana. E não apenas meus pais já tinham escolhido o nome de Mariana, mas eles também já estavam desenhando o destino de Mariana, né. Ela vai ter uma boa infância, vai ter bons estudos, uma boa faculdade, ela vai trabalhar, desde que continue com os negócios da família. Ela vai se casar, vai ter filhos e vai ser feliz para sempre. Vale frisar aqui que meus pais, eles tinham condições de idealizar isso para a filha, né, então nós estamos partindo aqui de uma posição privilegiada. Mas então a Mariana, aqui nessa história, ela representa justamente todas essas expectativas que foram criadas sobre mim, mesmo antes de eu existir, né. Então a Mariana, ela é o protótipo, ela é o modelo. Porque é aquilo, né, gente, ter dúvidas nunca é um lugar confortável. Então a gente inventa nomes, respostas, a gente cria teorias, cria personagens ou deuses, tudo para evitar o medo do desconhecido, né. E assim criou-se a Mariana. O ano ele é de 1986, e a realidade do mundo ela já ditava os padrões, né. O Brasil tinha recém saído da ditadura, então o machismo ele já estava ali dominando o inconsciente coletivo, né. Não que isso não seja diferente hoje em dia, mas, né, era pior. A AIDS já se espalhava pelo mundo como câncer gay, a Madonna já estava nos topos das paradas quebrando tabus, os conjuntos jeans já estavam em todos os lugares, a economia estava em baixa. E a Turma da Mônica estava em alta, né. A marca criada pelo meu pai, Maurício de Souza, ela já era conhecida nacionalmente. Ela já estava lançando livros, gibis, filmes, produtos, até programa de TV, enfim, um sucesso, um império. Meu pai já era uma referência de artista e empreendedor, né. E no meio de todo esse contexto, estava eu, ou melhor, a Mariana, prestes a nascer. E essa história, a minha história, ela tem um diferencial, inclusive acho que também por isso que eu estou aqui neste TEDx, porque eu nasci na família do Maurício de Souza, né, eu sou um personagem da Turma da Mônica. Então as pessoas já sabem quem eu sou, sem eu precisar fazer nada, né. O que eu sou, o que eu faço, o que eu falo, já tem um peso por si só. E as expectativas sobre mim, elas já são altas, né, de eu fazer jus a esse posto de filho do Maurício. É como se eu fosse um atleta de salto em altura, né, cujo objetivo é saltar mais alto do que todo mundo, só que ao invés de eu começar com um sarrafo baixo e ir me desenvolvendo, o meu sarrafo já começou lá no alto, né. Então eu já tinha que ser alguém, mesmo não sendo ninguém. Mas a questão aqui é, ter o destino traçado é um fardo ou é uma dádiva? Até que, finalmente, eu nasci! É menino! É menino! O médico gritou, assim, me tirando da barriga da minha mãe. E meu pai, que ele segurava, assim, uma câmera, aquela câmera velha, antiga, né, da época. Ele derrubou a câmera no chão, de emoção, e tem isso filmado. E aí que eu não era a Mariana, né, eu não era o que eles fantasiaram durante 9 meses. Não que isso fosse um problema, mas mesmo assim já acontecia aí uma primeira desconstrução de mim, né. E nesse princípio, assim, esse novo gênero, ele não mudou muito o rumo das coisas, até porque mesmo criancinha eu já falava inglês, eu já praticava esportes, eu
já tocava instrumentos musicais, eu estudava nas melhores escolas, eu era saudável, tudo para ser aquela pessoa perfeita igual a Mariana. E eu sou muito grato por todas essas oportunidades, né, que me foram dadas, mas eu não era a Mariana, né? E aí? E aí que a Mariana se transformou no meu inconsciente julgador. Tipo aquele diabinho, aquele fantasminha que fica no seu ouvido ou na sua mente, te sentenciando se você sai das normas do sistema, né? Afinal de contas, eu era um predestinado. Então, mesmo criancinha, eu já vivia de privações, né? Com 8, 9 anos, por exemplo, eu adorava brincar de Barbie com a minha irmã, com a Marina. Então eu penteava os cabelos, eu trocava as roupinhas, eu fazia desfiles de moda, enfim, achava o máximo. Mas eu brincava escondido, porque a Mariana já me censurava, né? Menino brinca de carrinho. E pode parecer um exemplo bobo, uma coisa pequena, mas pra mim não era. O conflito entre querer brincar e eu não me permitir, sem entender direito o porquê, me tornou uma criança muito mais insegura, mais isolada, mais frustrada. E nenhuma criança merece isso, né? Eu realmente acredito na infância livre. Nem gordo eu podia ser, né? Com 12 anos, eu já pesava mais do que eu peso hoje. Então eu usava roupas largas, eu amarrava moletom assim na barriga, né, pra disfarçar, mesmo no verão. Enfim, eu queria ser igual às Barbies, né? Que eram magras e loiras. E a Mariana confirmava isso, né? Ela falava, Mauro, você precisa ser magro. E eu brincando com as Barbies, eu magicamente era elas, né? Já que ser eu não era tão interessante assim. E foi nessa mesma época, aí com 12 anos mais ou menos, que eu me descobri gay. E como não se falava sobre homossexualidade nem na escola, nem na TV, nem em casa, nem em lugar nenhum, enfim. Ou melhor, falava-se, mas era sempre como deboche. Era assim que eu me sentia. Um constrangimento, né? Eu tinha pena de mim mesmo. E apesar de eu não vir de uma família religiosa e nem de uma educação religiosa, mas de um país que é, a Mariana já me alertava, né? Deus criou o homem e a mulher. Ser gay não constitui família, não gera filhos, é pecado. E foi assim até os meus 18 anos. Foi quando eu, de fato, me assumi, né, para minha família, para meus amigos. Então foram anos de mentiras, de dores, vivendo escondido, vivendo aprisionado. Eu invejava a Mariana. Eu tinha raiva dela. Só que o que eu não sabia era que da mesma forma que eu estava descobrindo o mundo, os meus pais estavam me descobrindo também. Eles, diferente de mim, eles já estavam vendo o Mauro, e não mais a Mariana. Principalmente a minha mãe, sempre muito atenta e muito sensível, ela já estava me acompanhando há muito tempo. E ela esperou a hora certa para vir conversar comigo. E me lembro muito bem, foi numa noite de domingo, que eu estava muito triste, e ela percebeu e aproveitou aquela fragilidade e teve a iniciativa de vir conversar, né? E ela me contou. Ela me contou que ela já sabia de tudo, ela sabia que eu era gay, ela sabia que eu namorava o Márcio, o meu ex, e que ela me amava exatamente desse meu jeito. E aí ela me deu um abraço e eu mergulhei nos braços dela, em prantos. Num choro de libertação, de desafogo, de felicidade, de amor. Se Deus existe, Ele é a minha mãe. Ela salvou a minha vida, ela me deu um futuro. Foi o dia mais importante de todos, porque foi a partir dali que eu passei a dar vazão aos meus sentimentos, às minhas ideias, a mim mesmo. Eu renasci. E foi ali que a Mariana, a vilã, foi derrotada. Porque é impressionante, gente, como a sexualidade
ela norteia as nossas vidas, né? Muito mais do que a gente imagina, pro bem ou pro mal. E o apoio da família é o que nos direciona para o melhor caminho. Sexualidade e família precisam estar em sintonia. E foi a partir do momento em que eu estava alinhado com a minha família que, de repente, de uma hora para outra, eu me tornei um super-herói para mim mesmo. E aí, quando eu achava que eu precisava ser de um jeito, eu tinha coragem de ter dúvidas, de ser vulnerável, de ser contraditório, de ser imperfeito. Eu me permito gostar de Barbies, eu me permito comer sem culpa, eu me permito ser afeminado. Eu me permito ser um empresário mais desprendido de rótulos e com muito orgulho das minhas origens, com muito orgulho de trabalhar com a minha família. Ou seja, mesmo com tudo isso, né, que aconteceu, me emocionei um pouquinho. Mesmo com todas essas ponderações, né, que eu faço, elas refletem diariamente todos os âmbitos da minha vida. Desde a minha vida profissional, né? Hoje eu sou o diretor da área de espetáculos, shows e parques de diversões da empresa do meu pai. E além de, claro, focar nos projetos voltados para o meu setor, eu também tenho me engajado em trazer essa cultura de diversidade, de inclusão, de desconstruções e inovações, na esperança de que nós sejamos para as famílias e para as crianças que gostam da gente, esse exemplo e essa referência que eu não tive. E afeta, claro, a minha vida pessoal também, amorosa, né? Com o Rafael, meu marido, com quem eu já tô há 13 anos junto, e com quem eu tenho uma vida perfeitamente imperfeita. E foi assim que a história da Mariana chegou ao final. A minha evolução foi a minha arma contra ela, né? Porque eu acredito, e pode soar romântico, mas eu prefiro dizer que é otimismo, eu acredito na evolução. Eu acho sim que nós estamos melhores do que ontem e estaremos melhores amanhã, inclusive quando eu me refiro ao respeito às individualidades, porque a evolução ela é inerente ao ser humano, né? E o negacionismo ele é um tiro no próprio pé. Não que eu não continue fazendo projeções de mim mesmo e vivendo para elas, né? Eu ainda me confundo um pouco sobre quem eu realmente sou, né? Se o que eu sou é genuíno ou se eu sigo uma pressão social do que eu preciso ser. Mas pelo menos não é mais a Mariana. Essa já foi. Agora eu crio outras personagens, né? Talvez Cláudias ou Robertos ou Marias. Mas e vocês? Qual o destino das personagens que vocês criam de vocês mesmos? Obrigado.